primeira coisa, uma das mais que a gente ouve, vem na via da sexualidade. Então, no relato também tem isso, né? Ele fala a gente recebeu vários que falavam disso. A gente trouxe esse, mas vários outros falaram disso, né? Sim. Que eu também sempre acho muito legal discutir, né? Previamente ou durante com os pais que a gente conversa. Porque é onde se sente muita falta, né? Eu diria assim que a relação do homem com a sexualidade dele é muito deturpada, por que não dizer, é muito viciada culturalmente, por que não dizer, e torna crítica às vezes um espaço de tempo que é transitório, que tende a ser transitório, né? E que mesmo assim é muito difícil, né, de se suportar nesse novo local que o homem, né, de repente é colocado, né? E na via sexual, eu acho importante, eu até falo que é isso mesmo e tem que ser, né? Porque a libido feminina, ela vai estar direcionada à criança. E tem que estar. E a do pai tem que estar também, né? Tem assim, Exato. a gente não é muito de dizer o que deve, não é receita, né? Não é um curso de como ser pai, a gente recebe as paternidades das mais variadas ordens, né? Mas a sugestão é essa, presença com afeto e com consciência, né? Então, essa crise na sexualidade muitas vezes é a origem do que vai ser os divórcios, né? Eu diria que representa muito conflito na parte do homem, né? Normalmente os homens que estão menos sintonizados com a mulher nesse momento, que estiveram menos sintonizados com a gravidez e mais ainda que tem, eu diria, menos recursos para lidar com a falta que um abalo, digamos, transitório na sexualidade vai fazer na vida dele, né? Que é uma turbulência mesmo, né? É uma nova forma de lidar com o corpo. Quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando da nossa bioenergia, da nossa homeostase como ser, né? E de repente tem um período mais difícil do puerpério. Muitos homens têm muita dificuldade com isso, né? E aí se associa a raiva, o ímpeto às vezes agressivo ou a fuga mesmo na ideia do divórcio, né? E aí até tem uma cobrança muitas vezes, né, das mulheres, e aí isso na verdade acaba distanciando ainda mais, né? Porque no episódio delas, elas falaram disso, assim, né? Também dessa sensação de que não queriam, não tinham disponibilidade, interesse naquele momento, e essa cobrança era mais, né, mais uma questão, assim, né? Sem dúvida, né? Eu gosto muito de provocar, dizendo assim, que sexo não é um direito, né? É uma conquista, digamos. Então não tem essa de cobrar, né? Porque é esposa, porque tá junto. É uma conquista. E o puerpério, principalmente, é um momento que precisa mesmo de muito respeito nesse sentido. A mulher numa integração muito forte, quase fusional, isso é meio polêmico, quem sabe depois a gente fale sobre isso, que não vai estar realmente disposta, e é muito importante de se respeitar, e parece simples, né? Mas na prática, assim, o que a gente vê é um motivo mesmo de muita tormenta. É muito comum a gente pensar assim na conjugalidade como as coisas, eu diria até extraordinárias, né? O próprio sexo, aquele vinho numa sexta-noite, uma saída para um barzinho ou para alguma coisa de diversão, né? Normalmente nos relatos, quando a gente vê assim que a conjugalidade ficou prejudicada, normalmente é essa via, né? Eu penso assim que, e aí talvez seja já a parte do doce, né? Que a conjugalidade é muita coisa, né? É muito reducionista até a gente colocar como prioritário ou prevalente essa linha do que é numa conjugalidade o extraordinário, né? O extraordinário pensando assim, o sexo, pelo menos para casais com filhos, por um período como algo extraordinário, a saída à noite é algo extraordinário. E essa reflexão... Algo assim, que saia da rotina, assim, né? Exato. E a rotina é o ordinário, né? E o quanto de abertura que há para no ordinário, para no ordinário o exercício da conjugalidade acontecer também, né? Na via afetiva, na via da cumplicidade, na via da parceria, na via de duas pessoas, uma dupla, né?
implicada num projeto que é ser pai e mãe, né? Querendo dizer assim, que abre-se também um grande leque muito rico para a integração da conjugalidade, né? Mas também, como a gente está nesse momento agora, do buraco que se cria, né? Da reorganização conjugal que é preciso fazer e que é preciso muita adaptação mesmo, né? Quem não consegue, né, sofre muito com isso, os pais, as mães. Essa ideia de que a mulher tem que fazer um esforço, ou brincadeiras à parte no sentido assim de que é meu por direito, né? Ela é minha esposa, né? Esse local do sexo como um direito é um ponto importante mesmo de ser conversado, né? Porque a princípio, nas ilusões e idealizações, a gente imagina que vai ser rápido, que vai ser simples, tem a tal do resguardo, né? Que pressupõe-se cerca de 40 dias, né? E que depois disso, magicamente, tudo some. Né? Uma coisa meio mágica mesmo. E não, né? Gritemos que não, na verdade. A ideia do retorno dela a essa condição de vida, de trabalho, é uma incógnita, depende dela, né? E então, assim, essa ideia de, pô, passaram ali 40 dias, o médico falou que já está liberado, né? Então a gente já vê os sistemas, assim, de um médico que fala, não é a mulher que fala, né? E, enfim, a gente ouve muito nesse sentido. E no meu local, né, de psicólogo, desse grupo, esse projeto, sempre provocando, assim, quando a gente percebe coisas nesse sentido, falas nesse sentido, né, numa micropolítica, digamos assim, né? Mas que, sem dúvida, e eu falo até por mim, né, eu vivi essa crise também, mesmo lendo lá a apostila da psicologia da infância, que eu resgatei quando eu soube da gravidez, ou nos estudos, ou sabendo o que vai acontecer, ou no próprio local de psicólogo, psicoterapeuta conjugal, psicoterapeuta de família. Digamos que eu sabia, mas saber é diferente, né? Então, totalmente. Na primeira filha eu senti mesmo. Então, pessoalmente falando, junto com a ideia da privação da minha liberdade, né, que eu tinha isso como algo muito caro para mim, né, para gente, ela também, ou juntos ou separados nas vivências individuais, a individualidade e a questão da sexualidade e da afetividade, né? E nesse final até amplio para mais um ponto, né, porque afetivamente, não só sexualmente, digamos, libidinalmente, mas a gente também não ocupa mais o mesmo lugar, né? Existe um serzinho ali que demanda e puxa muito afeto. É muito encantador, é muito bonitinho, é muito fofo, muito cheiroso e, e puxa afeto, né? E pensando assim que a nossa energia libidinal, afetiva, enfim, ela tem um limite, a parte até do afeto que a conjugalidade tinha, vai para a criança, né? Então eu vejo muito isso também, algumas crises que não são tão da sexualidade, são do afeto, da amorosidade, do carinho, do olhar. Dessa expectativa que volte, como você falou, né, a ser como era antes, né? Eu acho que esse é um ponto importante, assim, de se permitir construir algo novo, né? Porque senão também fica uma frustração muito grande, né? Porque não vai ter esse retorno ao que era antes, né? Não tem como, tem outro ser ali, ou mais de um, enfim, que não vai permitir que esse casal volte a ser só uma dupla, simplesmente um casal, né? Uhum. E até isso que você fala da crise, né, Marcelo? A gente sempre traz aqui a crise como uma grande oportunidade de mudança, e a gente talvez encarar dessa forma, né, que a crise vem para poder que essa família se torne, né, uma outra forma de funcionar, que vai ser necessária agora, enfim. Que a crise vem para um lado bom também, né, para uma readaptação, para uma ressignificação dessa relação também. E você falou dos 40 dias, assim, né? Eu fico pensando que muito do que a gente ouve, assim, também tem a ver com como é que foram esses 40 dias, no sentido aí, né, de como que o papel parental até contribui para o conjugal, no sentido, assim, dessa mulher, às vezes, se sentir sobrecarregada, sozinha, né? E aí, depois de 40 dias, agora ela ainda tem que estar disponível
para uma pessoa que talvez ela não tenha se sentido, né, parceira então também tem uma coisa, às vezes, né, são papéis distintos, mas eles se retroalimentam às vezes, né? Sem dúvida, o tempo todo, né? Sim. E eu diria assim, encontrará, né, um novo arranjo, um novo formato. Normalmente é um equilíbrio maior, né, um equilíbrio mais robusto, quando a gente consegue chegar a um novo equilíbrio depois de um desequilíbrio, de uma crise, chegará lá quem conseguiu passar, né? Com certeza. A dupla, o elo que de alguma forma conseguiu se sustentar na turbulência que vai vir, né?